Continuando aqui, tá? Os principais postulados do Liebling Approach já foram basicamente explicados, tá? Eu só vou retomar. Então, o primeiro, interacionismo simbólico e construtivismo social, tá? Interacionismo simbólico é basicamente as condutas sociais, o indivíduo é formado dentro das condutas sociais, tá? E por isso construtivismo social. O construtivismo social está explicado também, ele é um método no qual os autores que pesquisaram a respeito dessa teoria muitas vezes se valiam. É um método que basicamente é pouco utilizado no direito, mas muitas vezes utilizado nas ciências sociais, de uma forma mais ampla. Ele busca explicar uma realidade a partir de certas respostas, a partir de certos questionários qualitativos, muitas vezes entrevistas direcionadas, que são repassadas para os entrevistados, tá? E a partir disso se cria uma explicação teórica. Mas o que interessa basicamente para nós aqui é que a realidade social é construída sob as bases de definição, tá? Você tem uma conduta que é socialmente aceita e a partir dela é feita a sua base de definição, tá? E sobre o significado que lhes é atribuído. Então, basicamente, a partir disso, a gente pode compreender o que pode ser criminoso, como não pode. E aí a gente já passa para o ponto 2, tá? Que é a natureza definitorial do delito, que vai definir o que é delito, tá? Para essa teoria, o delito não possui um substrato material ou ontológico, tá? Que ontológico seria, não existe um crime, digamos assim, que é natural, tá? Que está relacionado com uma condição natural do ser, digamos, tá? A gente pode pensar naquela frase anterior da barra de ferro. Uma barra de ferro, ela se explica ontologicamente o que ela é, tá? É um pedaço constituído de ferro, tá? O delito social não, ele é explicado dentro da construção social, tá? O caráter delitivo da conduta ou de seu autor depende de certos processos sociais da definição que lhe atribuem tal caráter e de seleção que etiquetam o autor como delinquente, tá, pessoal? Então, para essa teoria, o criminoso ou delinquente vai ser aquela pessoa a qual recai o rótulo social, tá? Pelas condições que a gente já explicou. Isso está intimamente relacionado com o interacionismo e o desvio social, tá? Próximo tópico, caráter constitutivo do controle social, tá? Então, pessoal, a criminalidade é basicamente criada pelo controle social. Essas instituições totais que eu mencionei, por exemplo, a prisão, com essa ideia, nós temos que a prisão cada vez mais ela cria criminosos, ao invés de regenerar muitas vezes essas pessoas, tá? Próximo tópico, seletividade e discriminatoriedade do controle social, tá? A etiqueta do delinquente manifesta-se como um favor negativo que os mecanismos de controle social repartem com o mesmo critério de distribuição dos bens positivos, fama, riqueza e poder, levando em conta o status e o papel das pessoas. Então, pessoal, o exercício do poder penal ele é seletivo, com base nessa teoria. Ele vai selecionar aquelas condutas que são opostas, digamos assim, àquelas que ela considera positiva. E essas pessoas vão ser consideradas criminosas, tá? Continuando nos postulados, efeito criminógeno da pena, tá? Ela vai ter um impacto real, né, que converte a pena em uma resposta intrinsecamente irracional e criminógena porque exacerbera o conflito social em vez de resolvê-lo. Ou seja, se atribuir uma pena, por exemplo, privativa de liberdade a um determinado indivíduo, a tendência é que essa pessoa
ela piore, porque ela vai cair dentro daqueles conceitos que a gente estudou de delinquência primária, delinquência secundária, tá? E delinquência terciária. Ou seja, ela cada vez vai estar mais intrínseca a esse meio. Consolida o desvio em seu status de delinquente e gera estereótipos, tá? O estereótipo, por exemplo, é que a gente poderia atribuir uma pessoa que usa drogas, vai ser chamada de drogado, maconheiro, tá? E com base nisso, o controle repressivo penal das instituições formais muitas vezes vai se voltar a esses, tá? Muitas vezes por parte de cerimônias de degradação do condenado, tá? Por exemplo, você estereotipar ele, isso era muito comum até alguns anos atrás. As pessoas, antes de serem contratadas, precisavam entregar uma ficha corrida, uma ficha criminal para os chefes. Né? Claro, é uma prática vedada hoje pelas leis trabalhistas, né? Mas para a pessoa saber se de fato o passado dela, o que levava ela muitas vezes a ficar sem emprego e muitas vezes acabava novamente voltando para o meio criminológico, tá? Para o meio criminal, tá? Essa postura faz com que o condenado assuma uma postura de se ver cada vez mais é, como alguém que é criminoso. E aí vocês têm que relacionar isso com o que eu expliquei no início do vídeo, da questão da interação social, tá? Como o psicológico se interage com o social. Ou seja, na medida em que eu passo a ser taxado como criminoso, eu passo a internalizar esse rótulo social, tá? Eu passo a ter ele para mim que eu sou um criminoso. E isso redefinirá a personalidade da pessoa e seu papel desnaturado, que está intimamente relacionado com o conceito de desviação ou criminalização secundária, tá? Pessoal, o quinto ponto, tá, é o paradigma de controle, tá? Essa teoria sai de um paradigma etiológico, classificatório, digamos assim, positivista, que a criminalidade está relacionada com o próprio ser, tá? Com a classificação, digamos assim, para pegar a teoria positivista, a pessoa nasce criminosa e ela passa a atuar no paradigma do controle. O que isso quer dizer, pessoal? Nós não poderíamos, com base nisso, fazer uma crítica com base no combate à criminalidade? Bom, na primeira aula nós vimos o que é a ciência conjunta do direito penal. Nós vimos que a criminologia, basicamente, ela deve conhecer os fatores da delinquência e fornecer os elementos para que a política criminal possa combatê-la. Pois bem, se nós achamos que o problema está em um paradigma etiológico, classificatório, e está sempre relacionado com o criminoso, será que muitas vezes criar mais leis, criminalizar determinadas condutas ou puni-las, não significa cada vez ter mais criminosos ou impedir que essas pessoas saiam desse meio? Essa pergunta que eu deixo, tá? Não há interesses pelos fatores explicativos de desviação primário. Essa teoria ela não faz o primeiro questionamento, né? Por que a pessoa delinquiu a primeira vez? Já mencionei também, tá? É decisivo o estudo dos processos de criminalização. E aí sim, o que leva a pessoa a cometer, a entrar no meio criminológico. Claro, essa teoria não vai fornecer um substrato amplo, digamos assim, ela iria se ocupar daquelas pessoas que muitas vezes cometem mais de um crime, tá?
E aí vem a resposta, tá? Que atribui a etiqueta de delinquente. O que que faz com que uma pessoa seja taxada como delinquente? Perfeito? Então, fechamento dessa teoria, ela tem uma louvável preocupação com a desviação secundária, tá? E as carreiras criminais, pelos motivos que eu já expliquei, e os defeitos dela, ela reduz o problema, a natureza puramente definitorial do crime, o que está intimamente relacionado à desatenção etiológica do crime. Por quê? Porque nós podemos pensar, por exemplo, que alguns crimes é fácil de perceber isso. Por exemplo, a questão da lei seca que eu citei antes e o consumo do álcool, tá? Mas se vê que é um estigma social que muitas vezes é criado sobre determinada conduta. Mas e a questão do homicídio, por exemplo? Será que alguma determinada sociedade aceita o homicídio como legítimo, sem circunstâncias excludentes de licitude, por exemplo? Então esse é um problema, tá? Em alguns casos, me parece que o crime ele tem uma classificação muito relacionado assim a questão ontológica, né, do que pode ser considerado um crime, principalmente quando nós verificamos alguns delitos em si. E, por exemplo, a desatenção com a etiologia do crime significaria também negar que algumas pessoas, por exemplo, aquele exemplo que eu contei para vocês na aula, do cara que ele tinha fetichismo e que ele praticava furtos de roupas íntimas, tá? Como a criminologia ia explicar isso, tá? Se é só por meio de rótulos sociais, porque naquele caso lá é uma delinquência muito mais relacionada a um fator psicológico. Certo, pessoal? Eu espero que tenham entendido a teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento. Eu vou passar mais um materialzinho para complementar essa aula, espero que gostem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no site, tá? Pelo Cef Connect. Um abraço e até a próxima.